Miriam teve depressão desde criança. Eu sempre chorava e era uma tristeza profunda. Ela fez tratamentos por 5 anos A minha oração era sempre que Deus me curasse. e hoje ajuda outras pessoas. Hoje eu só posso agradecer a Deus por tudo que Ele permitiu passar. O Identidade está começando. Boa noite, tudo bem com você? Está começando mais um Identidade, que bom ter sua companhia aqui comigo. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, por permitir que eu entre aí na sua casa para levar histórias que falam de esperança. A história que a gente vai conhecer hoje tem muito a ver com saúde emocional. A Miriam enfrentou muitas dificuldades durante a vida até entender que a mente precisava de cuidados. E antes de chamar a nossa convidada aqui, através da tecnologia, como todas as noites eu quero te oferecer um presente muito especial. Um presente que pode te ajudar a superar problemas emocionais com a ajuda de conselhos bíblicos. Eu tenho aqui comigo, olha, a revista Fique Leve. Com ela, realmente você vai aprender mais sobre como lidar com as suas emoções, ter mais tranquilidade em momentos difíceis e também estar mais perto de Deus. Até hoje a gente vai falar um pouco de depressão aqui na nossa entrevista. Tem um capítulo dessa revista que fala exatamente sobre isso. Existem conselhos aqui de profissionais da área da saúde mental e também conselhos bíblicos. O título é Depressão, a solução? E com as informações aqui desse artigo, eu tenho certeza que você vai receber muita ajuda. Para você receber a revista Fique Leve gratuitamente aí na sua casa, você pode ligar em horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Ou você pode enviar uma mensagem no WhatsApp. O código é o 12 982440077. 12 982440077. Você diz que viu a revista Fique Leve aqui no Identidade, faz um cadastro simples, tanto a revista quanto o envio até a sua casa realmente não tem custo nenhum, tá? É só pedir e esperar chegar. Nessa noite você vai conhecer a Miriam. Ela desde muito pequena enfrentava traços de tristeza, de medo, se casou, teve filhos e enfrentou a depressão muito de perto. Foram muitas dificuldades até Miriam descobrir de fato como lidar com a depressão. A opinião das pessoas, as dificuldades da vida, o relacionamento com o esposo, o crescimento dos filhos, foram momentos marcantes para a saúde mental dela. Até que com Deus, tratamento psicológico e muito estudo, ela percebeu como a depressão está ligada ao estilo de vida. E foi aí que tudo começou a mudar. Hoje, com a sua experiência e aprendizado, ela tem ajudado outras pessoas. Nós vamos para um intervalo rápido e na volta, vamos conhecer de perto toda essa história. Não saia daí, voltamos em 30 segundos. Já de volta ao Identidade, a Miriam está aqui comigo. Oi Miriam, tudo bem com você? Olá, Wagner. Estou bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Miriam, a tua história é uma história de aprender a lidar com as emoções, né? Você enfrentou a depressão muito de perto, lutou contra ela. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é interessante que você vivenciou a depressão em diferentes momentos da tua vida, ainda muito jovem. Você diz, inclusive, que já na infância você sentia depressão, você só não sabia já, de repente, que era a depressão, né? Mas o que você sentia que hoje você nota que são sensações muito diferentes da maioria das crianças? O que acontecia? Eu ia à igreja, eu participava dos momentos de congresso, cultos, tudo, mas eu tinha, às vezes, aquela coisa de deitar e perder o sono. E gostava muito de colocar na antiga Rádio Aleluia, que antigamente tinha muito, e com os hinos, aqueles hinos iam me tocando. E eu me lembro que eu chorava de madrugada, eu sempre chorava e era uma tristeza profunda, que eu não sabia assim o que era de fato, porque a depressão de um tempo para cá, que ela acabou ficando mais em evidência, né? Que hoje a gente entende que é uma doença, mas antes eu desconhecia, né? E eu era assim muito emotiva, qualquer coisinha eu chorava, até às vezes minha mãe falava, tudo você chora. E aí a gente entende depois que era a questão do emocional, por conta
também do meu pai ter ido embora. Então foi isso que foi acontecendo comigo. Quantos anos você tinha nessa época que você está falando que ligava a rádio, que sentiu os primeiros sintomas do que hoje você entende que é depressão? Devia ter o quê, uns 10, 12 anos, não me recordo direito, assim, porque eu sempre gostei muito de música, né, hinos, né, e eu gostava muito de ouvir Grupo Logos, ouvia muitos hinos que eu acabei descobrindo ontem, que o Grupo Integração, alguns hinos que a gente aprendeu na época de infância, eram hinos da Adventista. Então, assim, eu já caminhava, eu já gostava de ouvir esses hinos. E para mim foi muito marcante, porque até hoje eu, apesar de ter aprendido a lidar com as emoções, com tudo que eu faço, com o meu trabalho, eu não vivo sem ouvir os hinos todos os dias, né? Então isso Isso faz muito assim, bem mesmo, né? faz muito bem, faz toda a diferença nesses dias que a gente também tem vivido. Muito bom. Bom, você citou aí a ausência do seu pai, né, Miriam? Então, você foi criada sem o seu pai, acho que isso também era uma coisa muito complicada para você. Seus irmãos começaram a trabalhar muito cedo, inclusive para ajudar a sua mãe. E aí, com 16 anos, você começou a namorar um rapaz e vocês namoraram durante 8 anos. Existiram algumas dificuldades no relacionamento que vocês até classificavam por ser justamente um namoro que foi muito estendido, né? Um namoro que não avançava para um casamento, mas vocês terminaram casando. Como foi esse primeiro momento da sua vida de casada e ainda tendo esses sintomas da depressão? Wagner, foi momentos muito difíceis no começo do casamento. Porque, assim, eu já tinha umas sensações de pânico, eu entrava muitas vezes em desespero, até na época de namoro, quando a gente discutia, eu queria resolver as coisas tudo de pronto, eu não tinha paciência daquela coisa de tipo, eu vou orar, eu vou colocar na mão de Deus, eu era muito, assim, impulsiva, eu queria as coisas da minha forma, do meu jeito, então foi muito difícil. No começo, assim, foi muito difícil. E aí logo veio a gravidez, né? Não sei com quanto tempo exatamente de casados, mas já veio a gravidez logo cedo. E aí você, durante a gravidez, começou a sentir também um pânico muito forte. Como é que era estar grávida, Miriam, e tendo essa dificuldade? Foi bem complicado, bem delicado, porque a gente já queria ter filho, né, por ter namorado muito tempo, então a gente acabou esperando o primeiro ano e logo depois eu já engravidei. Quando eu estava completando 2 anos de casada, eu estava com o Nicolas de 15 dias de nascido. Então, assim, foi 1 ano e pouquinho, né, que eu tive ele. E na própria gravidez, eu tinha, assim, era como se eu fizesse combinados com meu marido para que ele não fizesse determinadas coisas no pós-parto, porque eu não queria passar por esse tipo de situações. Então, eu criava situações. Eu ficava, quando ele nascer, você não faz isso? Ou, você faz isso? Você age assim? E eu queria meio que manipular, e aquilo, muitas vezes ele concordava, outras não, e a gente, às vezes, ia assim, meio que num pé de guerra, entendeu? A gente, às vezes, se desentendia e acabava brigando com ele, e ele também brigava comigo, eu também não tinha paciência, e eu me exasperava, eu me desesperava, eu chorava, e isso fez muito mal, né? Porque eu vivi aquela gestação, assim, ao mesmo tempo da alegria de gerar uma criança, de ter todo aquele momento do primeiro filho, de montar o parto, de fazer kit, que eu pintei tudo, eu fiz todo o enxoval, mas ao mesmo tempo eu não cuidei de dentro, eu não cuidei do meu emocional, né? Porque a gente às vezes foca, né, só ali todas aquelas pompas da gestação e tudo, e do emocional da gente às vezes a gente deixa de lado, e é o mais importante, né? Porque eu acabei sendo muito prejudicada com isso. Agora, quando nasceu o Nicolas e você estava com ele nos braços, você sentiu também muito forte a depressão na tua vida. E isso acontece com muitas mulheres, né? O que a gente chama de depressão pós-parto.
Você acredita que isso tenha se intensificado pós-parto e toda a situação hormonal depois do nascimento do teu filho? E mais ainda, você diz que as pessoas ao teu redor também falavam coisas que te deixaram ainda mais para baixo, né? Uhum. Na verdade, assim, né? Como eu já vinha desse histórico, então eu acredito assim que na depressão que desencadeou, né? Depois depois de 4 anos, se eu não me engano, aí cheguei a ter que ir para uma terapia porque eu cheguei num estresse total, né? Que mexeu até com a minha menstruação, então eu achei que estava grávida de novo, eu estava toda inchada e aí a médica falou, não, você passou por um estresse aí que você não suporta mais nada. E foi onde eu fui fazer terapia. Só que a gente entende o quê? Que quando a mãe fica grávida, o cérebro ele é feito de ômega 3, né? Então, assim, o organismo ele sequestra tudinho da mãe e aí vai tudo pro bebê. E aí, quando nasce o bebê tá ali bem, tudo, mas a mãezinha tá depressiva. E eu tinha, assim, um estilo de vida errôneo, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de de ter aquele autoconhecimento, de saber, ó, eu estou assim por causa disso, eu estou assim porque eu não dormi, eu estou assim porque eu comi mal. Eu não sabia fazer essa leitura. Então, assim, eu tinha uma mente muito confusa, entendeu? E isso daí acabou prejudicando, porque quando o Nicolas nasceu, eu não queria ver visita, eu não queria ninguém por perto, eu não queria os familiares dele, não, é só minha mãe que estava ali me ajudando. As visitas, quando vinham, me dava dor de barriga, eu cheguei a cair no boxe no dia de um feriado, eu quase me machuquei, porque assim, eu ficava tão mal que eu não queria e eu às vezes não sabia verbalizar para ele, ó, eu não estou bem. Eu falava, mas às vezes ele também não compreendia, então assim, a gente não conseguia se ajustar, entendeu? E ele não entendia que eu também não estava bem, eu estava doente, né? Claro. Bom, a gente vai fazer uma parada aqui para o intervalo, Miriam. Na volta a gente vai entender como era o relacionamento com o teu filho naquele período e a gente vai entender também como é que a Miriam partiu para o autoconhecimento e conseguir superar essa depressão que ela enfrenta desde tão nova. Então a gente vai para o intervalo rápido, voltamos já aqui com a história da Miriam. De volta aqui o Identidade, a gente está recebendo a Miriam. A Miriam, desde criança, ela tem sintomas da depressão. Ela só não sabia naquele momento que o que ela tinha era de fato depressão. Enfrentou isso nos diferentes momentos da vida. Enfrentou a depressão quando era criança, depois na época do namoro, depois nos primeiros momentos ali como esposa, porque se casou, depois como mãe, sofreu ainda mais intenso a depressão pós-parto com a chegada do filho dela. E a gente vai falar nesse bloco como ela conseguiu superar a depressão, conhecer as emoções dela, inclusive ajuda outras pessoas hoje a superarem essa dificuldade. Miriam, a gente parou aqui na hora do intervalo, bem no momento, né, que você era recentemente mãe. Como é que foram os primeiros momentos com o teu filho? Embora você estivesse bastante depressiva, como era o relacionamento de vocês? O primeiro momento foi muito especial, né? Eu tinha muito desejo de ser mãe, ele foi muito desejado. Eu orava sobre a barriga, eu cantava, eu tinha uma interação muito legal com ele, né? Muito assim afetivo, era bem afetivo, apesar de, né? Ele tem quantos anos hoje, Miriam? O Nicolas hoje, ele vai fazer 14 anos, tá aqui do meu lado, um gatão. Legal. Qual era o teu relacionamento com Deus durante esse período, Miriam? Porque assim, você fala, né, que logo ali 12 anos você já sintonizava emissoras de rádio para conseguir ouvir hinos, aquilo te trazia paz. Agora você mencionou que também você orava, né? Orava naquele momento da barriga, orou quando o Nicolas nasceu. Quem era Deus para você durante esse período em que a tua depressão era bastante intensa? Hoje eu digo assim, que antes eu conhecia Deus de ouvir falar, né?
Hoje não, hoje é de andar com Ele o tempo todo. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não tem relacionamento com Deus, a gente não tem intimidade com Deus, né? E só que nesse momento, mesmo com as minhas dificuldades, a minha oração era sempre que Deus me curasse. Só que a gente não sabia da proporção do problema, né? E assim, eu o tempo todo, desde quando eu morava nessa primeira casa, que foi meu primeiro apartamento, quando eu tive ele pequeno, e assim, era orações intensas, a gente orava, a gente pedia, e eu creio assim, que Deus foi direcionando, entendeu? Deus foi direcionando, porque a gente entende que aquilo que é a minha parte, Deus não vai fazer. Então foi isso que foi acontecendo. Eu fui orando, eu fui buscando, e Deus foi preparando algumas pessoas, às vezes eu conversava, às vezes eu pedia conselho. A gente, graças a Deus, tem muita amizade com pastores, né? Com amigos, pastores, pastoras, líder de igrejas. Então, assim, a gente não dá para sair conversando com todo mundo, né? Porque era uma situação delicada que a gente estava atravessando. Mas eu intensificava, sabe? A oração. E eu fui alcançada, Deus foi direcionando a minha vida para chegar onde eu estou chegando hoje. Amém. Você também foi buscar ajuda psicológica, né, para superar a depressão. Você entendeu que depressão está muito ligada ao estilo de vida. Como você percebeu isso e o que você tem feito, então, desde então, se conhecendo melhor, entendendo as suas emoções e aplicando um estilo de vida mais saudável para superar a depressão? Deus preparou uma ginecologista que era cristã na época, e aí fiz todos os exames de sangue, tudo, e ela passou uma fórmula para eu tomar, e depois, ela percebendo a minha euforia, ela me indicou um psicólogo, né, um amigo que é pastor, e foi ele que cuidou da minha saúde emocional ali por 5 anos. Para mim, ali eu não fiquei curada, né, da depressão, ali a cura não aconteceu ali, mas foi, como eu te falei, foi um caminho que Deus foi preparando, né, oração primeiro, Deus foi direcionando, e aí eu cheguei a uma terapia, que eu até achei que quando eu fui lá para fazer terapia, eu falei, pronto, agora resolveu todos os meus problemas, agora que vai ficar tudo ok. Mas, para minha surpresa, quando eles começam a fazer as perguntas, né? E aquilo desentulha tudo dali de dentro. Então, assim, é como você desenterrar, né? E aí eu fiquei ali por 5 anos. E foi um aprendizado que hoje eu uso isso como ferramenta também no meu trabalho para ajudar pessoas. Então, assim, eu creio que Deus permitiu essa Sim. situação, né? Miriam, você falou que a cura não veio ali naquele momento da primeira sessão de terapia. Quando é que você se sentiu curada da depressão? Tava caminhando já com as minhas pernas, o emocional já estava assim. Para você ter ideia, eu tinha vez que eu chegava lá na terapia, tava o cabelo até, meu marido falou que eu tava com o cabelo até arrepiado, porque eu tava tão assim estressada. E quando às vezes eu entrava no carro, eu tava assim numa paz, eu assim, nossa, parece outra pessoa. E às vezes acontecia de às vezes eu voltar sozinha, que eu já estava até grávida, às vezes eu estava rindo até sozinha na rua, porque eu estava tão bem. Sabe quando você fica assim, conversando consigo mesma e matutando aquilo tudo, ruminando tudo aquilo que o psicólogo falou? E aí eu chegava doida para querer contar em casa, né, do que eu conversei, e eram soluções para o nosso casamento, que foi um crescimento, né? E o legal é que era um pastor, então assim, ele não estava ali para me orientar como um pastor, mas sim como um profissional. Mas foi de forma muito especial e foi onde eu comecei a caminhar e eu comecei a notar que eu estava bem, mas eu ainda tinha uma certa insegurança, né? Que ele mesmo falou, você vai ter que tomar um certo cuidado, porque ela pode ter depressão pós-parto novamente. E essa foi a orientação dele para mim, para o meu marido, e para a gente ter um cuidado melhor com as visitas, com a forma de conduzir nesse segundo pós-parto, que também poderia ser delicado, entendeu? Sim.
Eu acho que o que acontece, né, Miriam? Você falou isso aqui em alguns momentos. Você se conhece, então você vai lidando com essa situação, né? Então, cada vez que você sente que, de repente, está batendo ali na porta algum sintoma, você vai buscar né, no tratamento natural, vai buscar em todo esse período de terapia que você fez, como resolver, como acalmar aquela situação e seguir com a tua vida e continuar plenamente feliz. Acho que isso é uma coisa que vai acontecer para sempre e, aliás, é isso que você faz ajudando as pessoas, né? Como é que você tem ajudado as pessoas hoje a vencerem a depressão delas? Eu criei um grupo de WhatsApp e eu comecei a ajudar pessoas, dando orientações, dando dicas de como eu agia, né, de como eu me sentia e como a gente pode fazer para a gente perceber o que é depressão. Porque às vezes a gente acha que a depressão ela só vem do emocional, né? E estudando, eu acabei descobrindo que ela tem a parte da questão da tireoide, e aí a gente descobre que tem a ver, e aquela coisa de você não querer sair da cama, não querer tomar banho, não querer fazer coisas simples que antes, né, a pessoa fazia, então tinha tudo a ver. E eu fui melhorando o estilo de vida, e um dia na Novo Tempo, né, no canal, eu assisti, era uma doutora, uma nutricionista falando, se eu não me engano, acho que era no programa da Darleide, e ela estava falando do grão de bico. E ela falando sobre o grão de bico, me chamou muita atenção, porque, assim, eu já vinha mudando a alimentação, que foi depois que eu tive a pequena, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer uso, praticamente quase todos os dias. Eu comia grão de bico e fui melhorando a minha alimentação toda. E eu tomava medicação. E aí, eu fui notando que, bom, um dia eu tomava, outro dia eu tomava, e eu não estava sentindo diferença nenhuma em não tomar. Bom, então eu estou ficando bem. E aí, depois de 9 meses, quando eu fui no posto para pegar a receita, aí a enfermeira falou, nossa, mas já faz todo esse tempo que você não pega, então você não está precisando, né? Aí foi onde eu contei para ela, falei, não, eu melhorei meu estilo de vida, eu estou me alimentando melhor, e realmente eu não estou fazendo uso. E foi onde eu abandonei a medicação por conta, entre aspas, né, com um zelo, porque eu estava mudando o meu estilo de vida. Eu já estava dormindo mais cedo, exercício, né, que eu estava já matriculada num poliesportivo. Então, assim, eu tive que fazer muitas mudanças para conseguir sair desse quadro que foi, assim, extremamente difícil para mim. Que eu cheguei num ponto de não querer mais viver. Foi muito, muito difícil mesmo para mim. Eu imagino. Mas a sua história pode ajudar muitas pessoas que estão passando nesse momento por aquilo tudo que você contou pra gente que você viveu durante toda uma vida, Miriam. Então, parabéns pela sua história e porque você tem ajudado outras pessoas a também superarem essa situação. Espero que Deus continue abençoando esse ministério que você tem, né? Ajudando as pessoas, a sua família também. E muito obrigado por ter contado a sua história pra gente aqui no Identidade. Eu que agradeço, Wagner. Muito grata, agradeço a Deus por ter me proporcionado, por me permitir trabalhar nesta área que a gente tem levado alívio aos sofredores e que hoje eu só posso agradecer a Deus por tudo que Ele permitiu passar. Se lá atrás eu achava que era para a morte, hoje eu tenho certeza que é para a vida e é para a vida eterna, porque Deus quer nos ver felizes e saudáveis para que a gente honre o nome dEle, que a gente glorifique o nome dEle e que quando Ele voltar, nós possamos subir e estar com Ele para todo sempre. Amém, amém. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. O Identidade fica por aqui e a gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.